o facto de não ter havido uma candidatura, quer da direita, quer da esquerda, ou pelo menos várias, mas mais agregadoras, o que é que isso poderá significar para a nossa democracia? Olha, eu acho que significa, em primeiro lugar, que a democracia está viva. Porque existem candidatos de todos os quadrantes políticos onde as pessoas podem escolher. E o mais importante numa democracia é as pessoas poderem escolher em liberdade em que candidato é que querem votar. Há candidatos mais à direita, há candidatos mais ao centro, candidatos mais à esquerda, mais à extrema-esquerda. Ou seja, há candidatos para todos os gostos. A verdade é mesmo esta. Sim, porque são muitos. Aquilo que eu acho é que os debates têm sido... Tenho visto os debates na generalidade, quase todos, e têm sido debates, do ponto de vista político, interessantes. Às vezes, para as pessoas, não são tão interessantes, porque há debates que se tornam mais monótonos, mas pelo ponto de vista dos candidatos, da maneira de ser dos candidatos, e tornam-se um pouco mais monótonos. Eu queria aqui destacar 3 debates, porque são aqueles que passaram 1 milhão de espectadores. E foram os 3 debates onde participou André Ventura. Isto não é por acaso. É que participou porque é o candidato que neste momento está à frente nas sondagens, praticamente todas as sondagens dizem isso, é o candidato que as pessoas querem saber mais. Praticamente todas. É o candidato que as pessoas querem saber mais. Se ele quer ser realmente Presidente da República ou quer ser Primeiro-Ministro, é uma questão que toda a gente tem posto, e tem percebido que André Ventura está a envergar mesmo esta faceta de querer ser Presidente da República. Quer ser Presidente da República, tendo em conta a maneira de estar e de ser dele, que queria era ser Primeiro-Ministro, porque ele aparenta muitas vezes ter sido obrigado a... Pois, eu não sei se viram ontem uma entrevista de Pedro Santana Lopes a André Ventura no canal Now. Quem não viu, eu aconselho a ver, porque é uma entrevista que explica tudo. Foi uma conversa. Foi uma conversa, e ainda bem foi uma conversa. Porque ao contrário de uma grande maioria, e peço desculpa, não é o caso da Cristina, e ainda bem que não é o caso da Cristina, mas ao contrário de uma grande maioria de jornalistas, deste novo jornalismo que existe agora em Portugal, que deixaram de ser jornalistas, passaram a ser ativistas políticos, André Ventura pôde explanar tudo aquilo que pensava, tudo aquilo... Quer não concorde, quer não concorde, mas disse tudo aquilo que pensava. E isso para nós é o mais importante, é nós conhecermos realmente aquele candidato em quem nós vamos ou não votar. E André Ventura, acho que por isso aconselho mesmo os telespectadores se conseguirem ver essa entrevista. Na sua opinião, os debates em que tem participado André Ventura, o líder do Chega, têm sido os mais esclarecedores? É que eu não digo os mais esclarecedores, têm sido os mais vistos pelos telespectadores. Mas tem havido muitas críticas porque não se consegue, muitas vezes, com as interrupções sucessivas... Quem quiser ir ao circo, vê circo, não vê estes debates partidários. Isabel disse um comentário, as pessoas lá em casa não ouviram e disse, é circo. Não é circo, Isabel. Chama-se política. Eu percebo que o LIVRE está com 1% nas sondagens. Isabel, o LIVRE está com 1% nas sondagens. Portanto, nós temos uma grande diferença. Nós queremos, o André Ventura quer ser Presidente da República. O Jorge Pinto está a participar só por participar. Aliás, eu estou convencido que ele ainda vai desistir. O Jorge Pinto ainda vai desistir antes da Aliás, apesar de ontem, António José Seguro ontem aqui apelou exatamente ao voto útil e o candidato apoiado pelo LIVRE disse que não vai ficar pelo caminho, portanto não desiste. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas agora, há uma coisa que é certa. Continuando exatamente há uma coisa que é certa. Vai haver, como a Cristina perguntou e bem, e disse que há 40 anos que não existe uma segunda volta, e é verdade. Vai haver uma segunda volta. Eu acho que ninguém tem dúvidas disto em todos os quadrantes políticos. As sondagens estão 3 candidatos muito igualados, o André Ventura, o Luís Marques Mendes e o Almirante Gouveia Melo. António José Seguro está mais baixo nas sondagens. Algumas que António José Seguro também está ali com uma grande proximidade. Eu sou muito sincero em relação a António José Seguro, quando nem o próprio Partido Socialista aparece com os seus dirigentes ao lado de António José Seguro, isso significa muita coisa. Significa que António José Seguro é uma candidatura perdida à partida. Se perguntarem à grande maioria dos elementos neste momento da direção do Partido Socialista, ou dos antigos, se vai perguntar a António Costa se vai votar em António José Seguro ou não, certamente que António Costa mais facilmente votaria em André Ventura do que em António José Seguro. Esta é a grande verdade. Certamente que António José Seguro não votaria, de certeza. Deixe-me ouvir o João Torres, porque agora fez... Deixe-me só terminar, é mesmo muito rápido, só para falar dos outros candidatos. O Almirante Gouveia Melo, eu vi há pouco o debate com o António Filipe, é francamente a grande desilusão destas eleições presidenciais e dos debates presidenciais. É o Almirante Gouveia Melo. Isso é uma fake news que o... Mas é agradável. Mas é curioso. Não, mas era uma declaração, é uma declaração que está gravada de André Ventura. Mas eu não sei se repararam. Mas repare, que o Alexandre Poço nem disse em que candidato aqui ia votar. Falou que era um candidato... Sim. Eu até pensei que era o André Ventura que ele... Luís Marques Mendes, no próximo Presidente da República.
Muito bem. Não, Cristina, deixa-me só 30 segundos só para dizer uma coisa. Não é verdade o que a Isabel Mendes Lopes está a dizer, quando não se falou na revisão constitucional da campanha eleitoral. No programa do Chega está lá revisão constitucional. Se a Isabel não lê os programas dos outros partidos, olha, eu leio. A Isabel devia ler. Está lá escrito. Nós não mentimos. Isabel, ao contrário de outros partidos políticos, nós não mentimos às pessoas. O que está no programa eleitoral é aquilo que nós queremos cumprir. Foi assim no fim das portagens, por exemplo, que o PSD ficou muito incomodado, mas foi assim, porque nós tínhamos isso no programa eleitoral. E temos a revisão constitucional, como a Isabel certamente também já sabe bem. Aliás, eu quero que foi até a Isabel que participou, que ainda na última legislatura houve esse processo de revisão constitucional, foi interrompida a meio pela queda do governo. Portanto, a revisão constitucional não é uma surpresa para ninguém. Não é o livro agora chegar aqui e dizer a revisão constitucional. Não é surpresa para ninguém, pelo amor de Deus. É, por exemplo, André Ventura, se há político português que eu penso que não convive bem com outros programas políticos, é André Ventura. Mas pensa errado. Ou, por exemplo, o Alexandre Poço não é dono da verdade, está a pensar errado, não é? Mas é não, está a pensar errado. Sabe o que é que eu penso de Luís Marcos Mendes? Mas eu vou lhe dizer, não. Luís Marcos Mendes é outra muleta do PSD e de Luís Montenegro. É a muleta... O meu ponto aqui é... Ou seja, o PSD já tem uma muleta aqui é... O meu ponto aqui é... Luís Marcos Mendes, enquanto Presidente da República... Quem? E André Ventura? Consegue ser imparcial? Conseguirá ser imparcial? Consegue, mas fazer frete, seja quem for, não irá fazer certamente. Sim. Deixe-me só dizer que eu quero que consegue ser imparcial. Agora, o que é certo é que se nós olharmos para o percurso, por exemplo, de Marcos Mendes, esteve estes anos todos que esteve como comentador político a defender o PSD. Foi a grande defesa do PSD nas televisões, foi o Luís Marcos Mendes. Como se vê, aliás, o apoio de Rui Rio. Como se vê, aliás, o apoio de Rui Rio a Gouveia Mel. É um bom exemplo. Eu percebo quando o PSD... Neste programa tem sido sempre assim. Quando o PSD começa a perder o debate, começam a falar por cima dos outros. Eu percebo que isso... Eu percebo que isso em alguns casos, tem as suas consequências. Mas a pergunta que eu faço é assim... Mas, Pedro Pinto, já ouviram Luís Marcos Mendes ser independente? Deixa-me só dizer isto. Eu tenho que falar sobre Luís Marcos Mendes. É que falou-se aqui sobre Luís Marcos Mendes, eu tenho que responder a isto. Já ouviram Luís Marcos Mendes a falar sobre este Orçamento de Estado? Não ouviram. Já ouviram Luís Marcos Mendes a falar sobre o aumento dos combustíveis? Não ouviram. Aliás, Luís Marcos Mendes todos os dias mete um assunto novo para proteger este governo. Já o está a fazer na campanha eleitoral. Mas essas são questões do Executivo. Só não vê quem não quiser. Essas são questões do Poder Executivo. Que dizem que estão e fazem referência às pessoas e aos portugueses. E um Presidente da República tem que ser o Presidente da República de todos os portugueses. E tem que estar preocupado se o pão aumenta, se os combustíveis aumentam, se a saúde não funciona em Portugal. O Presidente da República tem que estar preocupado com isso. Ou vai estar preocupado com o quê? Mas quem elabora o Orçamento do Estado e as tabelas isso é outra coisa. Mas o Presidente da República tem direito à opinião. Aliás, já se falou aqui que é importante o Presidente da República ser um Presidente da República ativo e que tenha direito à opinião. De André Ventura, André Ventura será um Presidente da República de todos os portugueses na questão... Isabel, não se ri. Olha, há uma coisa que não acredito, é que o Jorge Pinto seja Presidente da República. Isso não acredito de certeza. O André Ventura está para isso. Pedro, teria que jurar a Constituição tal como está. É a Constituição que temos neste momento. Nós queremos uma revisão constitucional, mas certamente que se jurar esta Constituição, é esta Constituição que vai cumprir. Isabel. Mas volto a dizer, nós queremos uma nova Constituição e uma revisão constitucional e o Chega fará a maneira disso. Mas que não seria antes das eleições presidenciais. Será depois, e se for aprovada, será aquela que o Presidente da República terá que cumprir, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Por isso é que o Jorge Pinto nunca pode ser Presidente da República. Isabel. E instituições democráticas, é a corrupção, que o Partido Socialista está sempre dentro dela, no povo da corrupção. Pedro, tem que dizer eu acho que o Chega devia olhar para dentro da sua casa e resolver os problemas vergonhosos que Olha, o que aconteceu ao Ventura, do Partido Socialista. Essa era uma matéria de corrupção, 12 anos. Não, olha, 12 anos. Apesar de corrupção, só para terminar e para... Vice-Presidente da Câmara de Gaia, vamos ouvir a Isabel, por favor. Vamos rapidamente. Aquilo que nos preocupa também, como disse o Alexandre, é a comunidade portuguesa. Nós sabemos que a Venezuela tem uma grande comunidade portuguesa e isso deixa-nos preocupados. No entanto, nós temos que perceber porque é que Donald Trump está a fazer isto. Os Estados Unidos têm sido invadidos pelo tráfico de droga que vem da Venezuela. E nós sabemos que a costa americana... E nós temos que perceber isto. O tráfico de droga é violento, são homicidas, são autênticos terroristas, aquilo que fazem na Venezuela. E nós temos que parar isso. Nicolás Maduro não consegue parar isso, não quer parar. Porque ele vive também à conta deste tráfico de droga. E esta é a grande verdade. E os ataques que estão a ser feitos a essas embarcações com várias vítimas mortais podem ser considerados crimes? Quando o alvo são traficantes de droga que estragam a vida das pessoas, eu nem considero crimes. Eu acho que têm que ser parados de alguma maneira. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Viu o que aconteceu no Algarve há pouco tempo, onde morreu um militar da GNR porque estava a parar, inclusive, uma embarcação onde estavam a traficar droga. É para verem o quão violentos são estes ataques. Mas eu queria só mesmo para terminar em relação à Venezuela, só mesmo para terminar.
para verem o que é a extrema-esquerda em Portugal, e os portugueses têm que saber isto. Maria Corina Machado, que é a grande opositora ao regime de Nicolás Maduro, ganhou o Prémio Nobel da Paz. Sabem o que é que está na página esquerda.net do Bloco de Esquerda? Nobel para Corina Machado trará o contrário da paz. Isto é o Bloco de Esquerda e a extrema-esquerda unida, aquela extrema-esquerda que nós temos em Portugal. Eles não querem paz. Eles defendem os ditadores como Nicolás Maduro. Deixa-me ouvir o João Torres para uma breve opinião. Defesa, o secretário da Guerra, como Donald Trump chama, a fazer crimes de guerra, a atacar embarcações. Traficando de drogas, Isabel. Vão estragar a vida das crianças, dos jovens. Uma possível invasão da Venezuela. Vão estragar a vida dos jovens e das crianças nos Estados Unidos. O que é que fazemos? Deixamos entrar? É uma instabilidade enorme.